Olá, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero mais uma vez compartilhar com você a poderosa palavra de Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, diante das incertezas que estão gritantes no nosso dia a dia, as dificuldades que têm intensificado em todas as áreas da nossa vida. A gente vai num posto de saúde, chega lá, tem tanta gente enferma, tantas pessoas precisando do socorro médico. E você anda pelas ruas da cidade, são tantas pessoas andando como se não tivesse rumo para elas, não tivesse um lugar certo para elas chegarem. Você entra nos bancos, você vê o desespero no rosto das pessoas que estão ali dentro das agências bancárias. E muitas vezes na igreja chega pessoas também como se tivesse perdido a fé em tudo. Então, diante dessas situações que nós estamos vivendo, presenciando e também vivendo no nosso dia a dia, vivenciando, é preciso voltar completamente os olhos para a palavra de Deus, prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos fala e ter o zelo no nosso coração de praticar aquilo que Ele nos ensina para o nosso bem. Para que essas coisas ruins que estão acontecendo não venham nos atingir e atingir também a nossa fé. Ora, se com Deus na nossa vida a situação já está difícil, imagina se nós estivermos caminhando no mundo que jaz no maligno, sem Deus. E é muito bom nós lembrarmos que o mundo não é do maligno. Ele não é do maligno, o mundo é de Deus. A terra e todas as pessoas e todos os seres que nela existem é de Deus. Mas bem sabemos nós que a maioria não glorifica a Deus. E como só existe dois caminhos, um é o caminho da salvação, o caminho dos céus, o caminho de Deus, o caminho da vida, e outro é o caminho da morte, é o caminho do engano, é o caminho da perdição. E temos que tomar cuidado para poder andar no caminho certo, no caminho que nos leva para a vida eterna. E são muitos os atrativos que o caminho da perdição tem para oferecer para nós. São muitos os atrativos que o caminho da perdição tem para oferecer para a nossa família. Mas Deus oferece um caminho melhor. O caminho da vida eterna para nós e para a nossa família. E para que a nossa família também tenha interesse em Deus, tenha interesse na oferta que Deus faz a todos os moradores da terra, que a salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é nós levarmos ao conhecimento de Deus as nossas necessidades. Não que Deus não nos conheça. Sim, Ele nos conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito. Ele conhece o nosso interior. E Ele sabe das nossas virtudes, como conhece também as nossas fraquezas. E Ele nos chama, mesmo sabendo que nós somos assim, às vezes muito mais fraquezas do que virtudes. Ele nos chama para manter uma comunhão com Ele. E manter comunhão com Deus é manter uma vida de oração. Orando, somos exortados por Deus. Somos também consolados por Deus. E somos ensinados por Deus em relação à oração. Exortados para nós orarmos o tempo todo, sem esmorecer. Somos consolados porque Ele promete responder às nossas orações. Somos ensinados porque nós vemos na palavra de Deus muitas pessoas que oraram a Deus e tiveram a resposta das suas orações.
ainda que elas muitas não tenham alcançado a resposta imediata, mas elas alcançaram a resposta dentro do tempo determinado por Deus. Então nós precisamos orar, porque a oração fortalece a nossa vida espiritual. A oração nos coloca em condição de combate espiritual. Nós estamos numa guerra em que o adversário, Satanás, ele entrou na guerra não para nos dar um susto apenas, não para agir como se ele fosse um leão, nos dando uma lambidinha, digamos assim, para nos assustar, não. Ele quer mesmo matar. Ele entrou na guerra em um combate mortal. O objetivo dele é matar. E para nós vencê-lo, nós precisamos primeiro estarmos revestidos da armadura de Deus, também cheios do Espírito Santo e também andando no poder de Deus. Andar no poder de Deus, revestido da armadura de Deus, cheios do Espírito Santo, nós teremos compromisso com a oração. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre a importância da oração. E aí ele cita uma parábola dizendo que havia numa cidade, havia certo juiz, tá? Então ele mostra para nós aqui, nesta parábola, a respeito da importância da oração. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, orar sempre, sempre, e nunca esmorecer. Aí ele conta a parábola dizendo que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, porque ela tinha uma demanda, vinha ter com aquele homem, com aquele juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e não respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-los? Isto é muito importante. A importância de não esmorecer. Eu preciso tomar esse cuidado de nunca esmorecer na minha vida de oração. Você precisa tomar esse cuidado de nunca ficar desanimado. Porque eu fico desanimado? Tem pessoas que chegam e falam: eu não consigo orar. Eu ando muito desanimado com a oração. E eu falo: isso é um perigo. É um perigo. Porque se você não consegue orar, significa que você não está conseguindo manter a sua comunhão com Deus. E se você não conseguir manter a sua comunhão com Deus, você vai se tornar uma pessoa vulnerável diante daquele que veio roubar, matar e destruir, diante de Satanás, que ele não dá trégua, ainda mais sabendo ele que pouco tempo lhe resta. Nós lemos em Apocalipse capítulo 2 que ele desceu até a terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, se pouco tempo lhe resta, Jesus mostrou para ele, mandou ele escrever. João escreve: ai dos moradores da terra,
Porque o diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, mas mostra para nós a saída. Mas eles o venceram, os santos do Senhor, os eleitos de Deus, os venceram pelo sangue do Cordeiro de Deus. E também que mesmo diante das aflições, não negaram a palavra, deram testemunho, falaram do poder de Deus, não se calaram, mesmo diante da ameaça da perseguição maligna. O que nós temos orientado por Deus? E o que Ele nos orienta em relação a esta guerra espiritual? Nós somos orientados a fazer o quê? A chegar-nos a Deus. Chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Como que eu me chego a Deus? Me chego a Deus através da oração. Quando o Senhor fala aqui, para nós poder prestarmos atenção, né? Chama a nossa atenção para observar isso aqui, ou nunca esmorecer. Observar a questão da viúva que procurou o juiz para que ele julgasse a sua causa. Ela não iria desistir, porque a solução do problema da viúva estava na mão do juiz. Não adiantava ela gastar o seu potencial, o seu tempo precioso procurando outra pessoa naquela cidade. Ela podia procurar o governador do estado, podia procurar o prefeito, podia procurar quem ela quisesse. Mas a única pessoa que tinha poder para julgar a sua causa era o juiz. Então para que ela ia perder o seu tempo? Procurando outras pessoas que tinham influência na sociedade, mas não tinha o poder de julgar a causa dela. Então ela focou nessa questão de importunar aquele juiz até que ele decidisse a julgar a sua causa. E Jesus cita essa parábola mostrando para nós o dever que nós temos de orar o tempo todo sem esmorecer. Como eu disse para você, o diabo nessa luta contra nós, ele sabe que o tempo dele está limitado. Então ele vai investir pesado, vai investir com toda a corte espiritual da maldade, com todos os seus principados, para tentar levar a gente a esmorecer na oração. E como é que ele vai fazer isto? Você pode ter certeza que ele não vai aparecer para nós com a figura mitológica da mitologia grega, alguma coisa desse tipo, com aquele chifre, com aquele espeto na mão, para poder a gente gritar logo: arreda Satanás em nome do nosso Senhor Jesus, para a gente poder repreendê-lo. Não, ele vai criar estratégia. Ele vai criar uma maneira de atrair a nossa atenção para que nós não tenhamos tempo de dedicação ao nosso Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Uma das coisas que as pessoas está sendo atraída para poder afastar de Deus são as preocupações com o dia a dia, a preocupação com a riqueza, a preocupação com adquirir bens materiais. A preocupação nós estamos já aproximando no final do ano e muitos crentes, muitos filhos de Deus já estão naquela preocupação que tem que trocar o carro, que a meta esse ano é trocar o carro. Às vezes o carro que ela está usando é um carro bom, um carro que está dando a ela todas as condições que ela necessita para o seu transporte, o transporte da sua família, mas ela já está com aquele negócio, já está ansiosa com aquela questão que tem que trocar o carro, que precisa de um carro melhor. Não é pecado você trocar o carro, não é pecado nós termos um carro melhor, mas o que nós não podemos deixar é que este desejo de adquirir um bem, seja um carro, ou seja qualquer um outro bem de consumo, que esse desejo de possuir não venha nos impedir de ter a nossa comunhão com Deus, porque se eu ficar pensando e projetando e planejando o que eu vou comprar e como é que eu vou fazer para comprar, eu não vou gastar o meu tempo em oração, em intercessão por mim, por minha casa e por minha família e por todas as famílias da terra. Então nós temos que tomar cuidado com a questão da riqueza. Deus, ele não é contra a riqueza. Riqueza não é coisa do diabo, tá? Riqueza é dom de Deus. A palavra do Senhor fala para nós em Eclesiastes que o homem a quem Deus deu o dom de adquirir riquezas, isso é um dom de Deus, mas é um dom para a glória de Deus. Não pode ser uma coisa que nós vamos utilizar
para nos afastar de Deus. Bom, agora Deus me deu um carrão, agora Deus me deu condição de fazer uma viagem para o exterior, então eu vou aproveitar, eu vou realizar o meu sonho, vou viajar para o exterior, e com isso eu abaixo a guarda, eu paro de orar, eu paro de vigiar, eu paro de manter a minha comunhão com Deus para poder desfrutar daquilo que eu estou podendo adquirir com o dinheiro. Então eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isto está sendo uma ferramenta poderosa nas mãos do diabo para nos levar ao esfriamento, a esfriar na oração, a esfriar na fé, a deixar de colocar Deus no primeiro plano da nossa vida e colocar as coisas materiais, bens de consumo que nós sabemos que vai envelhecer e que nós vamos cansar daquilo bem rápido, ou se não cansar daquilo, se Jesus Cristo voltar para nos buscar, isso vai ficar tudo para trás. Então nós temos que tomar cuidado, porque o problema da riqueza é isto, nos afasta de Deus. Não que o rico também, isso seja uma regra, que a pessoa é rica, ela vai estar distante de Deus, de jeito nenhum. Se eu dissesse isso para você, ou qualquer pessoa disser isso para você, isso acabaria sendo uma heresia, porque nós encontramos relatos na palavra de Deus do Abraão, que se tornou um homem riquíssimo, mas amigo de Deus, riquíssimo e amigo de Deus. O Isaac, da mesma maneira, prosperou muito, plantou num terreno desértico, e naquele mesmo ano que ele plantou, ele colheu a 100 por 1, prosperou grandissimamente, a ponto dos seus inimigos terem inveja dele pela sua prosperidade, mas isso também não o tornou distante de Deus. Davi foi um homem rico também. Ele cometeu o seu erro, caiu em tentação, pecou, mas também isto não o impediu de continuar mantendo a sua intimidade com Deus, a ponto dele confessar que tinha pecado e arrependeu do seu pecado, pediu perdão a Deus, recebeu o perdão de Deus, continuou abençoado, tendo muitos problemas na sua vida, como consequência de não ter vigiado, mas continuou sendo íntimo de Deus. Daniel também prosperou lá no governo da Babilônia, depois que Deus deu a ele o livramento da cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego também prosperou grandemente no governo babilônico, apesar de eles serem escravos hebreus lá naquele local, mas eles prosperaram muito também e adquiriram muita prosperidade, mas a prosperidade não fez eles diminuir a intimidade das suas vidas com Deus. E nós precisamos tomar cuidado para que nos dias que nós estamos vivendo, onde adquirir bens tem sido facilitado com compras ao crediário, cartão de crédito e todos esses recursos, essas ferramentas que o comércio coloca à nossa disposição, e nós não podemos deixar que estas coisas, que deve ser utilizado com moderação para o nosso bem, para que isso não venha nos levar a esfriar na fé, a ponto de desistir e falar, não, isso aí não vai dar certo, não é o que Deus tem para mim. Às vezes a bênção está chegando e nós acabamos esmorecendo. Voltando ainda à questão da riqueza, o Jó, dos seus contemporâneos, ele era o homem mais rico. E, no entanto, ele era o homem mais fiel que existia na face da terra. O próprio Deus, com as suas palavras, Deus que não mente, com as suas palavras, ele dá testemunho de Jó, falando que ele era próspero, que ele era rico, e mostrando o seu patrimônio. Deus até enumera o seu patrimônio, o patrimônio de Jó, para mostrar o quanto que ele era rico, e mesmo sendo rico, o quanto que ele era íntimo de Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque muitos ficam preocupados em adquirir riquezas e sai da igreja, para de frequentar os cultos, começa a faltar na ceia do Senhor, não participa mais de um culto de oração, não participa mais de uma reunião de celebração, porque está muito ocupado na sua vida social, em ter que desfrutar daquilo que conquistou com o dinheiro. Quanto que
o mais importante, que é cuidar da vida espiritual, isto acaba ficando no segundo plano. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo falou aqui do dever de orar sem esmorecer, isso é muito importante porque é algo que ele está dizendo para nós, nunca ficar desanimados. Nunca ficar desanimados. Por que não ficar desanimados? Porque a resposta não veio imediatamente, porque tem pessoas que assim, eu já passei por diversas situações complicadas na minha vida e fui tentada por Satanás de chegar dia de eu ir para o meu local de oração e chegar lá e não querer orar, não querer orar. O diabo argumentando, soprando as suas palavras malditas, dizendo assim, você vai orar por quê? Deus não te responde, você não está conseguindo resolver os seus problemas, Deus parece que te abandonou, e então o inimigo querendo me atiçar contra Deus, me levar a esmorecer, me levar a desistir de manter o meu compromisso de adoradora que eu sou adoradora como você também é, a pessoa que Deus está procurando sobre a face da terra, os verdadeiros adoradores, nós somos essas pessoas. Mas aí nós temos tendência, porque Deus demorou a responder, a gente tem tendência a desanimar. E eu tive que dizer, arreda Satanás, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque você não cogita das coisas de Deus, mas só cogita das coisas do mundo, das coisas condenadas, das coisas que vão ser destruídas. Você é pedra de tropeço, arreda da minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, com os seus enganos, com as suas mentiras, com a sua intriga. Você não vai me intrigar contra o meu Pai, arreda Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tive que fazer assim, e ele arredou, porque é a palavra de Deus que fala para nós, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo? Eu resisto na fé. Eu resisto na minha fé, na fé que o Deus Todo-Poderoso me deu. É a arma fundamental que Ele me deu para eu vencer o mundo. Então eu não posso ficar desanimado. Quando Jesus chama a nossa atenção aqui no capítulo 18 de Mateus, é para que nós nunca fiquemos desanimados, porque a resposta não veio imediatamente. A resposta não vai vir no tempo que você quer, e nem no tempo que eu quero, mas ela vai vir no tempo determinado por Deus, porque esse negócio de raça humana é projeto de Deus. Esse negócio de vida sobre a face da terra, quem inventou foi Deus, quem criou foi Deus, e criou para que Ele seja glorificado. Esse negócio de mundo, o cosmo, o mundo que nós vivemos aí, o planeta Terra, isso não foi projeto humano, isso foi projeto de Deus. Tudo que existe sobre a face da terra é projeto de Deus, e Ele tem o tempo certo de executar o seu querer na nossa vida. Mas é claro, nós precisamos manter a nossa comunhão com Ele, e a comunhão com Deus é através da oração, é através do estudo da palavra de Deus, é através da adoração, é através da comunhão, a nossa comunhão com os nossos irmãos, é através da presença do Espírito Santo em nós. Através de nós estarmos lembrando o tempo todo de Deus, que nós somos filhos de Deus, nascemos não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Deus tem muitas obras a fazer na nossa vida, mas Ele começa trabalhando mediante a nossa entrega total a Ele. E o primeiro passo de entrega total a Deus é ser dependente de Deus. Ser dependente do Senhor é viver em oração. É claro que eu não vou ficar o tempo todo ajoelhado, eu estou trabalhando, mas o meu pensamento está em Deus. Eu estou interagindo com as pessoas
Eu estou mantendo o meu relacionamento interpessoal com as demais pessoas, mas o meu coração está na palavra de Deus. Os meus olhos estão em Jesus Cristo, o meu Senhor, o autor da minha fé, o autor da nossa fé, o cabeça da igreja, do qual a igreja é o corpo. E eu, como pessoa, como crente, eu sou um membro individual deste corpo, e eu preciso, como membro do corpo, manter a minha comunhão com o Senhor o tempo todo, mesmo que eu esteja no local de trabalho, mesmo que eu esteja andando pelas ruas da cidade, que eu esteja dentro da minha casa, nos meus afazeres, ou na minha convivência conjugal, ou na convivência com os meus filhos, com a minha parentela, com os meus amigos. Eu preciso conviver com todas as pessoas, mas conviver com o Senhor no meu coração. Para eu não me esquecer de Deus, eu preciso orar. Eu preciso não deixar que o desânimo tome conta da minha vida, porque eu orei pedindo tal coisa para Deus. Oh, Deus, me ajuda a pagar essa dívida. A dívida venceu, eu não tenho dinheiro para pagar. Socorre-me, meu Deus. Eu tenho que pagar essa dívida hoje. E aí passou o dia. Deus não deu a providência. Eu não consegui o dinheiro. E agora? Como é que eu faço? Chegou a noite, não paguei a dívida, vou agora brigar com Deus, vou virar as costas para Deus, vou ficar de mal de Deus porque eu tinha que pagar a dívida e Deus não me deu a providência naquele dia, vou desanimar com Deus por causa disso? De jeito nenhum. Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer isto? Se eu não tenho de onde tirar, e quem tem que me dar é Ele mesmo, é o Senhor Deus que vai ter que me dar. Então eu preciso raciocinar e dizer, eu dependo de Deus, e se eu dependo de Deus, eu não vou esmorecer, eu vou orar, eu vou clamar, porque Ele vai abrir uma porta para mim. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Como a que Ele fecha, ninguém abre também. E não abre mesmo. Basta você parar um pouquinho e raciocinar poucos segundos na questão da arca de Noé. Quando Deus falou, entra na arca, Noé, daqui 7 dias vai começar a chover. O Noé entrou na arca com a sua mulher, os seus filhos, suas noras e os animais que Deus havia ordenado que entrasse com ele. Sabe o que aconteceu? Deus veio e fechou a porta da arca por fora. Por fora. E sabe onde é que estavam as pessoas que iam ser mortas, que estavam morrendo, que iam morrer com o dilúvio? Do lado de fora. Deus fechou a porta por fora. Eu fico imaginando os contemporâneos do Noé, talvez até os seus parentes, os seus amigos, os seus conhecidos, tentando abrir aquela porta, arrombar aquela porta para entrar dentro da arca, para poder também serem livres da morte pelo dilúvio. Não conseguiram. Ainda que eles ficassem batendo lá de fora, tentando abrir, não conseguiram, que aquela porta não havia sido fechada por Noé e nem pelos seus filhos. Havia sido fechado pela mão de Deus, provando que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Como a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, se eu dependo de Deus para minha vida vitoriosa, eu preciso ficar confiante nele, não desanimar, porque a resposta não veio na hora que eu queria. E Deus também não se importuna conosco. No caso aqui da parábola que eu li para você aqui em Lucas capítulo 18, o juiz era conveniente. Eu vou dispensar essa viúva, porque senão ela não vai me dar sossego. Vou julgar a causa desta mulher para eu me livrar dela. Ele queria ficar livre do importuno que aquela mulher estava causando a ele. Nosso Deus não é assim. Ele nos ama e Ele tem prazer em nos atender. Ele tem bons pensamentos de nós. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de bênção. Pensamentos do bem. De dar a vocês um final feliz. Foi o que ele falou para os filhos de Israel, e é o princípio de Deus, pensamentos bons a nosso respeito. Tanto é que Jesus Cristo falou, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou lá preparar a sua morada, vou preparar o local que você vai passar a sua eternidade. Depois que eu tiver terminado de preparar, eu vou voltar para levar vocês, para que no lugar que eu estiver, vós estejais também. É o fim que ele tem a nosso respeito, é um fim bom, é algo extraordinário, é nos levar
para passar a eternidade com Ele no paraíso. Mas é claro, nós vamos carimbar o nosso passaporte de entrada no reino celestial, é aqui na terra, com a nossa perseverança. Você não precisa pensar, não vou orar de novo que eu vou importunar Deus. Não, você não importuna Deus não, porque a ordem é dele: orai sem cessar. Jesus falou não esmorecer, vigiai e orai para não cair em tentação. Foi o que ele falou para os discípulos na noite da traição. Paulo também falou, orai sem cessar. Nós sempre somos exortados a orar. Deus é bom conosco. É Ele, é Deus, é Ele quem nos fez. E foi Ele também que fez as promessas foi Ele que fez para nós. Dentre as suas maravilhosas promessas, nós temos esta, dele responder a nossas orações. Quando Ele falou para os filhos de Israel lá no cativeiro, e lá vocês orareis a mim, orareis a mim, vocês vão me invocar, vocês vão me buscar, tá? Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então isso é o projeto de Deus. Nós orarmos e buscar a Ele de todo o nosso coração. E a dar a resposta para nós é promessa dele também, tá? Ele não está dormindo para que não possa ouvir o nosso clamor. Pode que não venha imediatamente, mas não te esqueças, é Deus quem nos fez as promessas. É Ele que falou que responderá às nossas orações. Lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então essa promessa de resposta da nossa oração é o Pai das luzes que fez para nós, é o Deus que nos socorre que fez para nós. Então que você não esmoreça e nem deixe que o diabo use artimanhas para poder te levar a esfriar na fé. E nem use também as suas conquistas, os seus bens materiais que Deus agregou na sua vida, entregou nas suas mãos, que o desfrute dos bens materiais não venham ser também um instrumento que te levará a esfriar na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração. A oração é fundamental. A oração é importantíssima para o sustento da nossa fé, para o sustento da nossa casa, para o sustento da nossa família. Oração é conversar com Deus. E quando eu me sinto fraca, eu não consigo orar, eu sei que eu posso ficar ali na imposição de adoradora de oração, que o Espírito Santo de Deus vai interceder por mim diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando eu não consigo orar, que eu não consigo dizer palavras nenhuma, o Espírito Santo intercede por mim. E o Senhor Jesus, meu advogado, meu sumo sacerdote, junto de Deus, Ele me ampara lá nos céus, para que eu prossiga na minha caminhada. É assim que Ele faz conosco, porque a obra que Ele fez é perfeita, é completa. Ele não deixou nada, Ele fez tudo que tinha que ser feito, inclusive nos capacitando para nós orarmos. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, o Senhor conhece esta pessoa, sabe onde ela está, sabe quais são as lutas que ela está enfrentando, sabe quais são as pelejas que ela está vivendo, qual que é a necessidade que ela está tendo, qual que é a dor que ela está sentindo, qual que é a aflição que ela está vivendo. Oh meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor alcance esta pessoa, dando a ela o livramento, dando a ela a força que ela precisa, o ânimo que ela precisa, para ela prosseguir na fé, prosseguir resistindo ao diabo. Repreende Satanás e todo o poder maligno, todo o império do mal, todo principado e potestade, força oculta maligna que tem colocado opressão nesta casa, neste lar, nesta família, que tem tentado confundir a mente deste homem, desta mulher, que tem tentado tirar esta família da presença do Senhor, que seja agora repreendido
repreendido Satanás, que seja repreendido os demônios, que caia por terra todo o poder maldito e maligno, toda acusação satânica, todo o argumento do diabo, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E eu te digo, Satanás, pare agora as suas manobras contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Pare as suas manobras em nome do Senhor Jesus. Te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, pega seus comandados e bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor entre com providência dentro desta casa, que o Senhor abençoe este lar poderosamente, que o Senhor proteja esta casa com os santos anjos do Senhor, que esta família seja livre, livre das algemas, livre das cadeias, livre das muralhas, em nome do Senhor Jesus, que caiam por terra as muralhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor, meu Deus, seja glorificado dentro desta casa, na vida desta família, na vida profissional, na saúde, meu Deus, na convivência familiar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que estava desanimada, que ela tenha ânimo para orar, buscar o Senhor e ser ricamente abençoada. Pai Celestial, nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Eu te peço isto em nome do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor já está agindo. Com esta certeza, eu te agradeço, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus nosso Senhor te abençoe. Tenha fé em Deus, tá? Tenha fé em Deus, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor não desfalecem. Os que confiam no Senhor renovam as forças. As suas forças já estão renovadas pelo Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigada. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Que o Senhor te ilumine, fortalecendo a sua alma e te guardando debaixo das asas dele, do Altíssimo Deus. É debaixo das asas do Deus Altíssimo que é a zona de segurança. Então permanece debaixo das asas do Altíssimo Deus, que você estará sempre bem. Deus te abençoe. Um grande abraço.